Tá? Você fala, será que tem um limite isso aí? Para onde está convergindo isso? Né? Você está vendo que está chegando perto de um certo número, né? Você não está avançando muito mais a hora que você está aumentando. Então, uma pergunta que pode aparecer é a seguinte: e se for capitalização infinita? Tá. Vou fazer aqui em milésimos de segundo aqui, dar uma capitalizada já. Tá? Levando no limite aí. Quer dizer, o N períodos aí, levando ao limite. Né? Então, o que acontece? Então, a pergunta que vai surgir é essa, né? Quer dizer, 1 mais 0,12 dividido por N, elevado a N, mas com N tendendo a infinito, quanto que seria o nosso J estrela? Então, nós vamos precisar saber exatamente isso aqui, né? Que a hora que eu faço as substituições, eu vou cair nessa fórmula. O limite, né? N tendendo a infinito, dessa expressão, menos 1 aqui, que vai ser exatamente, então vamos precisar resolver isso aqui. Né? Então, veja, por sorte, quer dizer, isso aqui já é muito estudado em matemática, e tem uma relação que é interessante. Né? Então, o que a gente precisa saber, no fundo, é isso aqui. Então, usando um desenvolvimento que usa exatamente aquele binômio de Newton, alguns argumentos matemáticos um pouco mais avançados, você pode concluir isso aqui, ó, interessante. O limite dessa expressão é exatamente E elevado a J. Aparece aí exatamente o número de Euler. Tá? E veja, como o J aqui pode ser qualquer número, inclusive 1, tá? Veja que 1 mais 1 sobre N elevado a N é exatamente o número de Euler, quando N tende a infinito. Tá? Então, esse número de Euler, que aparece em uma série de situações em matemática, ele vem exatamente, tem a origem, né, exatamente nessa expressão aqui, nesse limite dessa expressão. E se eu tenho J aqui, dividindo por N, esse J vai aparecer como expoente do número de Euler. Então, realmente existe esse limite. Tá? Esse limite vai ser exatamente esse número aqui, que é 2,7182, blá, blá, que é um número que tem infinitas aí, decimais aí. Tá? Então, se a gente fosse voltar, né, ao problema que a gente está trabalhando aqui, né, então, nessa situação aqui, eu teria E elevado a 0,12 menos 1, que daria 0,12749685, né, que seria maior, né, que aquele termo que a gente viu, mas marginalmente maior, e maior, naturalmente, que a taxa de juros de 12% original aí. Então, esse tipo de desenvolvimento é um desenvolvimento importante até do ponto de vista teórico. Às vezes é interessante, até por razões de desenvolvimentos algébricos, explicitar as taxas de juro nessa taxa de juro envolvendo infinitas capitalizações por período e usar esse termo aqui, né? Isso aqui. Então, aí vai aparecer, né, o próximo problema aqui. Obtém uma fórmula que obtém o valor futuro VP, VF, né, no período T mais N, obtido a partir de um valor presente VP em T, considerando uma taxa de juro nominal J por período, em capitalização infinita. Então, o que a gente pode pensar aqui? Né? Quer dizer, VF T mais N é o VP em T, E elevado a J elevado a N. Né? Porque aqui a gente tem exatamente o E elevado a J, é o limite quando N tende a infinito aqui. Só que aqui a gente tem N períodos. Então, veja, por período é E elevado a J, a hora que eu tenho infinitas capitalizações por período, mas aí eu tenho N períodos. Né? Então, aí eu vou ter essa expressão aqui, o VP, o VF T mais N vai ser VP em T, E elevado a N vezes J. Né? O que facilita isso. Você fala, mas é mais fácil trabalhar com essa expressão? Tá? Porque aqui, veja, tradicionalmente aqui seria o 1 mais J elevado a N. Essa expressão aqui, ela tem vantagens algébricas em muitas situações. Então, por isso que em alguns desenvolvimentos mais avançados, ela passa a ser utilizada. Bom, vamos fazer aqui uma análise de como você poderia converter uma taxa numa situação em outra. Calcule a taxa de juros nominal J por período em capitalização infinita
que é equivalente a uma taxa efetiva por período de 10%. Tá? Então você tem uma taxa de 10%. Você quer saber qual que seria a taxa de juros em capitalização contínua, com infinitos subperíodos aí, que é equivalente a essa taxa aí. Então o que você teria que resolver aqui? Isso aqui, E elevado a J, é igual a 1 mais o J estrela. Então você quer uma relação entre esse J estrela, que seria a taxa efetiva por período, nesse caso 10%, você quer achar aquele J, que seria a taxa equivalente em capitalização infinita aí. Né? Então veja, vou trocar aqui, eu quero 10%, vou aplicar o log dos dois lados, né? Então, logaritmo de E elevado a J é logaritmo de 1 mais 0,10. Vou usar aqui é conveniente usar o logaritmo natural. Veja, o que eu posso fazer aqui? O J, eu posso colocar ele pré-multiplicando aqui o logaritmo de E. E o que é logaritmo de E na base E? Porque o logaritmo natural é exatamente a base E. O que vai ser? 1. Então, isso aqui eu cancelo, isso aqui é 1. E aí eu posso saber, então, que o nosso logaritmo, o nosso J vai ser exatamente isso aqui. Nesse caso, 0,0953 ou 9,53%. Então, uma taxa efetiva aí de 10% por período, ela é equivalente a uma taxa de 9,53% considerando a capitalização infinita nesse período aí. Tá? Então você pode fazer trabalhar, você fala, mas eu quero trabalhar com a taxa de juros infinita aí, da capitalização infinita, mas que seja equivalente a uma certa taxa que realmente me interessa aí. Né? Isso aí aparece em alguns desenvolvimentos mais avançados com esse tipo de formulação. Então, para finalizar, né, a parte mais conceitual aqui da aula de hoje, eu vou só falar um pouquinho dessa questão de operações envolvendo datas e alguns conceitos envolvendo datas. Né? Porque você já viu que os problemas que envolvem na área financeira, de modo geral, você tem um lado dos juros e tem outro lado do tempo. Então, o tempo precisa ser medido da forma apropriada. Né? Então, a hora que você vai escrever um contrato, você tem que definir direitinho como é que as coisas vão ser calculadas, especialmente em operações que envolvem um número de dias. Tá? Então, como é que você vai operacionalizar isso? Então, eu vou falar aqui de alguns conceitos, né? E muitos desses conceitos, eles vão poder ser utilizados em contratos. Porque, veja, a hora que você está explicitando aí uma operação financeira, você pode fazê-la de muitas maneiras. Maneiras até que não são tão convencionais assim. E veja que o mundo financeiro hoje ele é muito sofisticado. E cada vez mais surgem novas alternativas, novas ideias. O cara pensou em uma forma diferente. Agora, desde que tenham duas partes aí que aceitam seguir aquele procedimento, ótimo. Agora, o que não pode existir é uma ausência de definição. Que aí o que acontece, que não é incomum, contratos mal feitos geram ambiguidades. O que é ambiguidade? Quer dizer, chega lá na frente, você fala, mas o que era isso aí mesmo? Como é que nós decidimos esse ponto aqui? Não decidimos nada. Então, como é que a gente vai fazer? Pode ser que você possa fazer de 3 ou 4 maneiras diferentes. Aí você quer fazer de um jeito, a outra parte quer fazer de outro jeito. Vocês não entram em acordo, isso aí vai para a justiça. E aí é aquele negócio. Aí fica uma questão que pode se arrastar por anos aí, com prejuízos, às vezes, para as duas partes. Então, você deixar claro certas coisas em contratos é uma coisa que frequentemente é bom, né, para você evitar problemas mais sérios no futuro. Então, agora, para isso, você precisa saber os conceitos, até para você poder definir como é que você vai fazer. E é isso que a gente vai ver. E aí podem aparecer vários conceitos com relação a datas. Né? Então, pode ser que você esteja contando os dias da forma que eles de fato existem. Né? Então, é o conceito ano civil. Tá? Então, a hora que a gente está falando em ano civil, você está falando em 365 dias ou 366 se for um ano bissexto. Vocês estão seguindo aí os dias, pode chamar às vezes dias corridos. Tá?
Aqui essa questão ela vai surgir muito exatamente isso. A hora que você pega uma determinada operação, o cara fala, olha, isso aqui você vai receber daqui a 12 dias. Mas que dias é esse? É dias corridos? É dias ano civil aqui? Dias calendário também se fala? Dias mesmo. Agora, existe um conceito também dentro da área financeira que é o chamado ano comercial. Então, esse ano comercial é como se fosse um ano em que você tem 12 meses de 30 dias e tem 360 dias. Então, se o cara está falando que ele vai considerar, para todos os efeitos, o ano comercial. Okay? Um mês tem sempre 30 dias, porque você veja, qual que é o problema aqui? Como cada mês pode ter um número de dias diferentes, isso aí pode complicar as coisas. Então o cara já padroniza, estamos considerando aqui para facilitar o ano comercial. E pode aparecer, que é um conceito muito aqui usado no Brasil, eventualmente não tanto em outros lugares, que é o conceito de dia útil. E esse dia útil, muita gente, mas como é que a gente define se um dia é útil ou não? É um tal feriado, será que isso aqui vai contar ou não como dia útil? Então, para evitar esse tipo de ambiguidade, existe uma resolução do Banco Central que define o que são os dias úteis. Então, esse dia útil ele não pode ser sábado, não pode ser domingo ou um feriado oficial. E quais são esses feriados oficiais que são válidos aí para efeito de dias úteis? É o que define essa resolução do Bacen aqui. Que não é todo o feriado, pode ser um feriado municipal que não entra nessa contabilidade. Mas nós já vamos ver como resolvemos esse problema, porque isso aí já está tudo pré-definido por um período longo. E para você contar as coisas, pode ser importante você, de fato, contar da maneira certa aí. E um dos problemas que a gente vai ter aqui é exatamente como é que a gente consegue calcular o número de dias entre duas datas, segundo o conceito que você tiver aí pela frente. É dias calendário, é dias comerciais, é dias úteis aí. Então você tem que achar um jeito de calcular isso. E aí tem duas maneiras aqui eficientes. Quer dizer, a maneira mais eficiente é através do Excel. O Excel vai calcular, inclusive, essa situação aqui, dias úteis. Agora, a HP e calculadoras financeiras, de modo geral, elas podem ajudar, mas podem ajudar nessas opções aqui de cima. Quer dizer, por quê? Porque ela não tem dentro dela programada os feriados aqui do Brasil. Possivelmente, a HP 12, se ela é programável, foi um programa mais complicado para fazer isso, mas não é usual. É mais fácil fazer no Excel, você vai ver que tem ferramentas, a gente vai dar uma planilha para vocês aí, que já tem todos os feriados oficiais aí até lá na frente. Então é fácil resolver essa situação. E você tem até sites que te ajudam a especificar o número de dias, de repente, em cada ano. Então esse site, por exemplo, aí, diasúteis.com. Então você percebe que é um problema tão comum que tem gente que vai entrar na internet e fala, como é que eu consigo achar o número de dias úteis, o número de dias entre duas datas? Você tem aí sites até que te ajudam. Então esse aqui é um site. Então, para você ter uma ideia, eu peguei aqui alguns anos, peguei aqui as telinhas aqui de vários anos aí. Na primeira linha vai aparecer o número de dias que você tem naquele ano, até para você ver aqui, 2016, um ano bissexto. E aí aparece na segunda linha o número de dias úteis. Número de dias de finais de semana e número de dias em feriados. Então você veja que esse número de dias úteis é 253, 253, 250, 251, 249 desse ano aqui, é um ano que tem bastante, a situação é uma situação de menos dias úteis, por uma série de razões aqui. E aí, isso aí pode te ajudar
eventualmente em várias situações. Uma regrinha que às vezes aparece em algumas operações que envolvem dias úteis, tá? Então, como você está falando genericamente em dias úteis aqui, você não está especificando um determinado ano, então às vezes convenciona-se utilizar 252 dias úteis, tá? Como uma referência básica. Mas veja, cada ano vai ter realmente os dias úteis específicos. Eu estou colocando aqui porque às vezes tem alguns livros que, em algumas fórmulas, aparece esse 252 aqui. Eu quero falar, onde é que apareceu esse 252 aqui? É um número de dias úteis que está sendo considerado para efeito daquele cálculo. Tá? Às vezes o autor não está falando nada, então você tem que saber interpretar esse tipo de informação. Né? Ok? Vamos ver então as formas, né, da gente calcular os dias aqui. E para efeito de cálculo, então, de dias úteis, né, ou qualquer tipo de operação envolvendo datas, de fato o Excel é muito mais, diria, poderoso, né, do que as calculadoras. E para ajudar, a Ambima, né, que é a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro de Capitais, ela disponibiliza uma planilha que já mostra todos os feriados, né, para efeito dos cálculos aí dos dias úteis, de 2001 a 2078, tá? De acordo com a resolução lá do Bacen aí. Então, no mercado é muito comum o pessoal utilizar essa planilha. De cada linha da planilha, ela indica o dia, né, daquele ano que foi feriado. Né? Então, aqui ela começa em 2001 e vai lá até 2078. Então, o que eu vou mostrar aqui, rapidamente, é como você consegue fazer operações com datas no Excel. Essa planilha ela já está no site, tá? Você pode depois lá dar uma olhada. O ideal é você dar uma brincada com ela para você poder ver como funciona. Então, aqui, isso aqui já é a cara da planilha com o exercício que a gente, do jeito que ela está lá no site. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu digitei ali em cima duas datas. Tá? Então, o Excel ele permite que você introduza um tipo de informação que você pode colocar, é data. Você pode até selecionar isso. Essa célula aqui é uma data. E aí eu escrevi 31/05/2013, é uma data. Tá? Então, 31 de maio de 2013, 30 de janeiro de 2018. Então, vamos fazer algumas operações entre essas duas datas. Então, a primeira coisa que eu posso querer fazer aqui é saber qual seria o dia de semana daquela data. Então, naquela célula que está aparecendo ali, que é a célula F2, né, F2 ali, aquele 6 que aparece ali, como é que eu obtive? Quer dizer, dentro dessa célula tem uma fórmula que está escrito assim, dia.da.semana E2. E2 é exatamente o conteúdo daquela célula que tem o 31/5/2013. É o 31/5/2013 que ele está pegando. Então, o que ele está achando? Qual é o dia da semana específico? E aqui é a convenção, de 1 a 7 aí. Então, como ele está colocando 6, então é um sábado. Tá? Você saber, porque, veja, se você tem que pegar o calendário, dá uma olhada lá. Às vezes você tem o calendário lá na frente, você nem tem ainda esse calendário disponível. Então, ele tem como achar isso. Né? Bom, dia que é N dias após essa data. Então, vamos supor que você quer saber, ó, daquela data que está aparecendo ali, N dias depois, quanto que vai dar? O que eu tenho que fazer? Basta eu somar, eu ir para uma outra célula e somar naquela célula ali, posso dizer, ó, E2 mais 100. Como é uma data, ele vai dar o resultado em data. Tá? Isso tem lá a planilha no site, já tem esse exercício já mais detalhado. Então é muito fácil você saber esse tipo de informação. Vamos supor que eu queira saber entre essas duas datas específicas. Né? Pode ser, você tem dois problemas, é saber que dia é, tantos dias após uma certa data, e quantos dias, que é o caso aqui, entre duas datas específicas. Então, entre aquelas duas datas, quantos dias são? Basta eu subtrair
as duas células. Tá? Então, a hora que eu faço essa subtração, ele subtrai, como ele sabe que é data, ele vai dar em número de dias isso. Tá? Então, E3 menos E2, peguei a data de baixo, subtraí a data de cima, deu 1705, que dá, o que seria isso? O número de dias calendário, dias corridos aqui. Tá? Ah, mas eu quero saber o número de dias úteis. Aqui que está o mais difícil. Então, o Excel já tem então, uma função, que é essa aqui, dia-trabalho total. Tá? Então, dia-trabalho total, ela vai ter esses 3 argumentos aqui. Você tem que entrar com a data inicial, que é o E2 ali, a data final, que é o E3, e aqui as células que contêm feriados. Tá? Então, veja, o que eu defino aqui? De A2 até A937, que é toda aquela coluna dessa planilha da Ambima aqui que indica os feriados. Então, veja, o que ele vai fazer aqui? Ele vai tirar os fins de semana, vai tirar os feriados e vai nos dizer quantos dias úteis você tem entre aquelas duas datas lá de cima. Tá? Então, com isso, você consegue, né, resolver qualquer problema envolvendo datas aí, sem dificuldade. Como é que você faz algumas operações com o HP12C? Então, veja, o que você não vai conseguir fazer? Dias úteis aqui. Mas você vai conseguir fazer dias entre duas datas. Né? Você vai também conseguir saber, a partir, por exemplo, de uma certa data, que dia que é tantos dias após essa data. Essas duas operações usuais aí que você consegue fazer na calculadora. Então, vamos ver o primeiro caso aqui, que é achar o número de dias civis, né? Civis seria aquele dia calendário aí, ocorrido, né? Entre essas duas datas aqui, 31/5 de 2013 e 30 de janeiro do mês 1 aqui de 2018, que é o mesmo exemplo que tem na planilha, que a gente acabou de ver. Então, o que você teria que fazer? Isso aqui tem no vídeo específico que eu coloquei lá sobre o uso da calculadora, eu faço um exercício mais detalhado lá, mostrando essa operação. Mas a primeira coisa que você teria que fazer é definir o formato de data para o formato usado no Brasil. Tá? Por que acontece? Mas não tem o formato universal de data? Não. A gente aqui costuma usar dia, mês, ano. Em alguns países usa-se mês, dia, ano. Então, importante você sabe, até para você tomar cuidado, às vezes vem uma informação de dia, mês, ano, no formato de outros países, usado em outros países, você interpreta como se fosse no nosso país. Você vai errar. Aquilo que era mês é dia, o que é dia é mês, e assim por diante. Então, aqui você tem que deixar bem claro que você quer usar esse formato, dia, mês, ano, né? Day, month, year, né? No inglês aqui. Então, a HP ela tem uma tecla específica, você vai ter que pressionar essa tecla DMY, aí no vídeo lá eu explico melhor onde é que está essa tecla aí. Aí você vai ter que digitar, depois que você já deixou no formato nosso aqui, da seguinte maneira. Eu vou ter que digitar essa data. A idade aqui, a data final, aqui, 30 de janeiro de 2018. Tá? Você poderia digitar uma ou outra primeiro. Mas como é que eu estou digitando essa data aqui? 30/1 de 2018. 30.01/2018. Como se fosse um número isso aqui. Só que ele vai conseguir interpretar isso como uma data, internamente. Aí eu vou pressionar o Enter. Aí eu vou digitar a outra data aqui. Eu posso inverter, eu posso fazer de uma forma ou de outra. Posso botar a primeira data, depois a segunda, depois a primeira. Vai funcionar do mesmo jeito. E aí, depois que eu digitei essa segunda data, eu vou digitar essa tecla, que tem esse triângulo aqui, DYS, que o que ele vai calcular é o número de dias. E para isso eu vou ter que pressionar, para acessar essa função, eu vou ter que pressionar a tecla azul.
Né? No vídeo você vai ver direitinho como é que faz. E aí o resultado que vai dar aqui vai ser 1.705 dias, tá? Na calculadora. A outra operação vai ser, ó, que dia será 180 dias a partir dessa data aqui, 31/5/2013. Então, primeiro, aqui eu estou assumindo que eu vou colocar no formato de data, digitar essa data, aqui, pressionar o Enter, vou digitar 180, que é os 180 dias, e aí eu vou utilizar uma função que é a função date, que eu vou precisar acessar primeiro pressionando a tecla azul aí. E aí ele vai dar no visor, né, essa data aqui, depois que eu pressionei a tecla date aí, 27/11/2013, 03. Né? Então, 27/11/2013 e aparece esse 03 aqui no final. O que é esse 03 aqui? É o dia da semana. Então, esse dia da semana aqui, veja, segunda-feira é 1, terça-feira é 2, dia 3 da semana é quarta-feira. Então, esse dia aqui vai ser uma quarta-feira. Então, essa é a interpretação de data. Então, você consegue achar, usando HP12C, esse tipo de operação ela é fácil de ser operacionalizada. Né? Então, com isso, a gente termina essa parte de matéria, né, material realmente mais formal para a aula de hoje. E aí agora eu vou resolver uma série de problemas aqui. Tá? Então eu fiz uma seleção de problemas. Deixa eu já avançar aqui. E o primeiro problema que eu coloquei foi esse aqui. Tá? Então vamos dar uma lidinha no problema só para lembrar da situação. E aí vamos fazer uma resolução do problema. Então suponha que os indivíduos A e B estão negociando os termos de uma operação de crédito em que B necessita de R$100 mil para pagar compromissos financeiros importantes, prometendo retornar o empréstimo com juros no prazo de 1 ano. Para o indivíduo A, a melhor alternativa de investimento com mínimo risco está pagando 7% ao ano, né? Valor que inclui imposto de renda. Considere que para realizar o empréstimo, o indivíduo A demanda um prêmio de pelo menos 5% adicionais para cobrir, né, o risco, né, e os impostos devidos. Tá? Então aqui já está incluindo aí a questão dos impostos. Por outro lado, o indivíduo B tem acesso a uma linha de crédito em que pagaria 65% pelo período de 1 ano, mais um custo de transação para a realização de cadastro de R$2 mil. Então é muito comum isso, a hora que você vai tirar dinheiro emprestado, os caras acham toda uma maneira possível de conseguir te explorar. Né? Então, às vezes, você vai ter que pagar 65%, mas tem também uma taxa de cadastro ali que você vai ter que fazer, e que custa, sei lá, R$2 mil, porque nós vamos ter que investigar, ver sua vida de crédito, aí, etc, etc. Então, estou assumindo isso. Então, essa é a alternativa disponível aí para o indivíduo B aí. Então, a pergunta que vai aparecer aqui, qual que seria o intervalo de taxas de juros nominais, definidos aí por um valor mínimo e máximo, que dentro desse intervalo vão estar taxas que vão ser em princípio atrativas para os dois indivíduos. E até para você perceber que existe um espaço muito grande e a definição dessa taxa é a negociação dos dois. Aí. Não vai ter uma taxa certa ou errada. Agora, o que não vai fazer sentido é você trabalhar fora dessa taxa. Até para você perceber que existe um potencial mercado de intermediação que é enorme no Brasil. Que você justamente fazer um meio de campo entre gente que tem dinheiro e que quer rentabilidade eventualmente mais alta e gente que precisa emprestar dinheiro e a hora que vai no mercado formal para fazer isso é uma taxa extremamente elevada. Então vamos trabalhar essa questão.